meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Que bom estar aqui falando com você novamente. Meus amores, nós estamos aí hoje com a nossa matriz de redação número 15. Acompanhem comigo o conto. O conto é um gênero literário que pode ser definido como uma narrativa curta com um único conflito, ou seja, com um único assunto. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos ao essencial e, além disso, o enredo, a sequência das ações dos quais os personagens passam, ela é marcada pela existência de um único acontecimento, ou seja, o conto é uma história curtinha que tem apenas um acontecimento nela. Não faz muitas coisas na história, apenas um e resolve aquele conflito. São poucos personagens que vivem o conto. Dessa forma, em geral, os contos representam apenas um clímax. O que significa isso? Aquele momento de maior tensão, aquele momento de maior conflito que vai ter o problema em si para poder ser resolvido. A história do conto ele remonta aos anos antigos, representados pelas narrativas orais dos povos antigos nas noites de luar, narradas de pais para filhos, como forma de assegurar a transmissão da cultura entre as gerações. De acordo com a identificação com os atos dos personagens, em torno de quem as narrativas se organizam, os ouvintes aderiam afetivamente, moralmente e intelectualmente às personagens, o que as personagens viviam no conto. Quais são as características do conto? Primeiro, possui poucos personagens, são poucas pessoas na história. O espaço ou o cenário é limitado, não acontece em vários lugares, só acontece em um determinado local. Ok. A história se passa em um único tempo. Não tem, por exemplo, manhã, tarde e à noite. Ou é só de manhã, ou é só à noite, ou é só à tarde. Texto curto, com um único conflito a ser vivido e resolvido. Só tem um problema no conto. Não vai viver vários problemas. A estrutura. A estrutura do conto ela é fechada e objetiva, na medida que esse tipo de texto é formado apenas por uma história e um conflito. A estrutura é dividida em 3 partes. Primeira, a introdução. É a apresentação da ação que será desenvolvida. No momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e o acontecimento. Depois, o desenvolvimento. O que é isso? É formado por uma grande parte do diálogo das personagens, onde ela desenrola o desenvolvimento da ação, ela conta a história. E o terceiro é o clímax e o desfecho. É o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. De acordo com a estrutura básica da narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, ela vai partindo direto do desenvolvimento para o clímax. Já resolve o problema e já dá ali a solução que fica bom para todo mundo. Quais são os elementos que compõem um conto? Ele tem o espaço. O que é o espaço num conto? É o local onde se desenvolve a narrativa, seja numa casa, numa rua, num parque, em qualquer lugar. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido, um único local. O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em cronológico ou psicológico. O foco narrativo, o que é isso? Trata-se do narrador, sendo classificado em um narrador observador, que só observa a história, conta só o que ele está vendo, ou um narrador personagem. Ele conta, mas ele também vive a história. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador personagem, ele conta o que se passa na história e ao mesmo tempo ele é um personagem dela. Os personagens, eles são os indivíduos que participam da narrativa, sendo os personagens classificados dependendo do foco em personagens principais ou secundários.
principais aqueles que a história gira em torno deles, e secundários o que fazem parte da história. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens, não tem muita gente atuando, não. O diálogo é o elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva de todo tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. É o que o personagem está contando, está falando. Ele é formado por uma linguagem mais objetiva e simples. Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto ou interior. O epílogo. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. É o fechamento de todo o conto. Nós temos vários tipos de conto. Nós temos contos de várias espécies. Então, existindo diversos tipos de conto e a categorização dessas subdivisões do gênero, ela se deve a diversos fatores: tipo de personagem, a época em que o enredo acontece ou ainda o público. Nós podemos ter conto de ficção científica. Ele é caracterizado por ter no enredo os elementos que não existem na nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Aquelas histórias futuristas são contos de ficção científica. Conto infanto-juvenil. São narrativas voltadas para jovens e crianças. Normalmente, a linguagem usada nesses contos é mais simples, e as temáticas são relacionadas aos conflitos comuns na vida de jovens e de crianças, porque podem ajudá-los a resolver problemas internos que eles não estão conseguindo resolver. Através do conto, de uma história que ele já vivenciou, ele pode também, através do conto, ajudar a resolver seus próprios problemas. O conto de fadas. Os contos de fadas, ele é marcado pela existência de fadas e de outras criaturas mágicas entre os seus personagens. Esse gênero, ele é especialmente lido por crianças e para crianças. Vai desenvolver a imaginação, vai desenvolver a criatividade, ele vai viver o encanto das fadas, a magia acontecendo. Então ela vai encantar essa criança. Por isso que ele é lido mais para crianças menores, porque elas ficam apaixonadas pela fada, apaixonadas pelas princesas, pelas histórias vividas por esses personagens. E o último é o conto fantástico. O conto fantástico, ele é representado por personagens e acontecimentos impossíveis de acontecer na realidade. Por isso ele chama fantástico, de fantasia, e não explicados na narrativa. Esses contos, eles têm conquistado cada vez mais leitores, a levar a aguçar a imaginação, ou seja, ele vai pensar mais, ele vai vivenciar outras ideias, coisas mirabolantes que na vida real não vão acontecer. Então, por isso que são fantásticos, porque é de uma fantasia, vai levar à imaginação, você vai imaginar coisas que poderiam acontecer, mas que na realidade isso não acontece. Então, depois que nós fizemos essa leitura dos contos, você vai no seu caderno, ler o texto novamente e vai responder essas 6 perguntinhas para nós. Na próxima aula, nós faremos a correção e vamos relembrar que o conto é uma narrativa simples, pequena, com poucos personagens, com tempo e espaço limitados e que conta uma história. Existem vários tipos de conto, que pode ser de ficção científica, quando tem o lado da tecnologia, da ciência. Nós podemos ter o conto infanto-juvenil, que é dedicado a crianças e jovens. Temos também o conto de fadas, que são dedicados para as crianças menores.
E teremos os contos fantásticos que levam, né, o leitor a fantasiar coisas que na realidade elas não existem. Então faça direitinho, capriche na sua atividade e na próxima aula a gente faz a correção. Um grande beijo, meu querido. Que Deus te abençoe. Até a próxima.